Pergunta, na visão de vocês, como as empresas precisam agir com relação a isso? A política de álcool e drogas, o tratamento, situação por situação, não só a questão de se adequar à legislação, mas o tratamento pessoal. Como vocês encaram essa questão? Eu acho que tem que haver ali um diálogo, né? Primeira abertura para o entendimento do que realmente se compreende a política de álcool e drogas, a política de segurança, o que a gente está disposto, o quanto que isso é congruente com os valores que a gente quer praticar na empresa, com a missão, com a visão da empresa. É importante que a gente entenda, sabe? Eu sou muito a favor do sentido, do fazer sentido para as pessoas e para as empresas. Porque quando você chega e conversa, né, seja com o diretor, o CEO, o gestor, e coloca para ele assim, vamos entender o que a gente está querendo com isso aqui? Aí tudo passa a ser diferente, o olhar passa a ser diferente. Ele começa a perceber, a gente estava falando dos valores financeiros, então ele começa a perceber assim, olha, tudo tem realmente um impacto muito grande no resultado final do meu produto, do meu serviço. Então, acho que abrir para esse diálogo, para esse lugar de entender qual é a visão, qual é a importância, é muito válido. Para mim, é o caminho que eu conduzo os processos e acho que o Alvin também, quando, né, é procurado ou quando tem essa demanda, ele fala, olha, não é só você mandar um documento. Você tem que entender. E como você estava comentando, né, pô, se uma empresa pequena, como é que ela vai fazer? Ela já tem que fazer porque é obrigatório, já está ali montado e às vezes ela nem sabe, porque o profissional nem mostrou para ela o que era aquele PGR, qual é a importância daquela política, por que está se adotando um teste toxicológico, qual que é o impacto na sociedade. Quando ele começa a entender isso, aí ele faz uma escolha consciente. Poxa, legal, quero fazer isso aqui dentro. E aí, a gente falando da cascata, a gente vai transformando isso realmente numa cultura, sabe? Eu penso por aí. Sim, sim. Mas é bem por aí mesmo. E um detalhe nesse assunto, que eu vejo também, às vezes dá uma certa discussão, é que os donos das empresas têm que entender que isso é responsabilidade só deles. Só deles. Uhum. Muitos jogam isso para a contabilidade, pela contabilidade já trabalhar com a social. Mas na parte de saúde e segurança, é responsabilidade deles. Então, o que acontecer não vai acontecer para a contabilidade ou para qualquer outra empresa. Vai acontecer para eles. E voltando para esse assunto, eu lembro que o que se levantou, tem uma vez que nós fomos abrir uma empresa em um certo estado, eu não vou falar o nome para não ser crucificado, mas nós fizemos aí uma seleção nesse estado que se eu não me engano, foram 100 motoristas. Foi um bocado. De 100 motoristas, 120 motores avaliados, passaram 20. Passaram no teste. Caramba. No teste toxicológico. 80%, Tanto que a gente mudou, 80% reprovado? 80% a gente teve que mudar as etapas do processo de seleção, porque o teste toxicológico tem um custo elevado, né? Então, ele era uma das etapas finais do processo. Então, o candidato passava ali pela entrevista, pela avaliação psicológica, todas as etapas anteriores e fazia ali. Por último, o toxicológico. E aí fazia o toxicológico junto com a avaliação médica. No dia que fosse na clínica para fazer o ASO, fazia o toxicológico. E aí a gente foi percebendo que, na hora de contratar, estava dando positivo. E aí a empresa... Todo o processo perdido. Esse cliente, ele não tinha uma política de acompanhamento, de... como fala? Quando vai regenerar a pessoa, sabe? De... recuperação. Recuperar isso, de recuperação. Então, ela tinha que adotar uma política para não dar um tiro no pé, né, e ser coerente com seus valores, de não aceitação. Então, nós somos contra todo o uso de álcool e drogas. Então, se você utiliza, fique aí com o seu baseado, fique com a sua bebidinha, mas aqui dentro você não vai trabalhar. É um direito da empresa. Isso. E aí, para poder ela reivindicar desse direito, a gente teve que trazer essa etapa para o início do processo. A gente estava perdendo um tempo danado e também dinheiro nesse processo. Então, a gente colocou ali na primeira, na segunda etapa. E aí foi maçante, assim, a gente enxergar assim, poxa, a gente perdeu uma galera por causa disso, né? Mas era coerente com a proposta. Coerente, que fazia sentido. Fazia sentido. Eu trouxe esse ponto porque é o seguinte, uma boa contratação, um bom processo de contratação reduz um trabalho para a empresa, um desprendimento de energia enorme, sem falar de custo, igual a Tati falou aqui agora da inversão do processo, enorme. Então, é importantíssimo
que a empresa ela faça que ela tenha um bom processo de contratação, né? De recrutamento e seleção. Sim, tem um alinhamento, né, do perfil com a cultura da empresa, seus valores, né? Sim, então, quando sim. isso está alinhado, a gente realmente vê um resultado muito melhor. Maravilha. Interessante. O processo de recrutamento e seleção pode sofrer essas modificações por conta da necessidade da empresa, por conta da visão da empresa, por conta do que se encontra na seleção em si, né? A questão de álcool e drogas tem interferido, é um assunto que a gente precisa conversar, precisa tratar. É o que assunto... causa acidente, né? Um dos pontos maiores de acidente. Justamente onde eu queria tocar, porque é um ponto que para o setor de transporte é muito incoerente. Uhum. Não dá para uma empresa de transporte que lida com veículos, sejam eles de grande ou pequeno porte, né, que lida com o trânsito em si, ser tolerante com álcool e drogas. Nós temos a legislação que apertou muito a questão da bebida alcoólica, que é a lei seca, né, que realmente tratou uma ferida no nosso trânsito, que ainda é um problema grave, mas que é uma legislação que atua com muito mais eficiência. E nós temos visto agora o toxicológico para as habilitações e no ASO do funcionário, né, sendo exigido agora pela empresa para o E-Social, tratando também desse assunto. Sim. O que antes era uma política incentivada para que o motorista conseguisse suportar mais tempo nas estradas, hoje vai ter que ser desincentivado e não tolerado, na verdade, por conta do risco que isso representa para o trânsito.